No mundo das novelas latinas, não faltam histórias de amor. A mais clássica é aquela: menina pobre se apaixona por um garoto rico. E a diferença de classes é um problemão para o casal permanecer junto. Mas também existem histórias de amor que levantam questões mais espinhosas. Os amores polêmicos são o tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E antes que a gente entre no mundo dos casais controversos, peço aquele favor amigo, se inscreva no nosso canal. É simples, grátis e ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Quando você aciona este sino, o YouTube ainda te avisa quando surge novidade por aqui. A atual atração do SBT, 3 vezes Ana, traz um amor pra lá de polêmico. Ana Letícia, a personagem da Angelique Boyer, é uma suposta viúva, mas quem ela realmente ama é outro, o tio Mariano, personagem do ator Ramiro Fumazzoni. Na novela, a gente vê que a Ana Letícia trata o tio como posse dela. Ela tá sempre por perto, não tolera a namorada dele e ainda tem ciúme de toda mulher que se aproxima do Mariano. Isso inclui até mesmo a irmã dela. E sempre surge aquela tensão das pessoas perceberem que a relação da Ana Letícia e do tio não é a que se espera entre a sobrinha e o tio dela. Claro, esse sentimento mal resolvido existe apenas na cabeça da Ana Letícia, mas a família e o próprio Mariano fingem não perceber e até mesmo passam um pano justificando que a Ana Letícia é assim porque cresceu sem os pais. A adaptação de 3 vezes Ana deu uma certa remexida nessa trama ao incluir um elemento novo em relação ao texto original. A Ana Letícia teve um marido, e a gente fica sempre meio na dúvida. Afinal, ela era ou não apaixonada pelo Marcelo? Em muitos momentos até meio que parece que sim, mas na maioria mostra que não. Essa paixão pelo tio também aparece na versão original de 3 vezes Ana, Laços de Amor, que também passou por aqui, mas sinto que era uma trama muito melhor resolvida, porque assim como a Ana Letícia, a trigêmea vilã interpretada naquela ocasião pela Lucero também se envolvia com o funcionário ambicioso da empresa, mas em nenhum momento a relação evoluiu para algo além de amantes e cúmplices. Sinto que a Ana Letícia ter sido casada não encaixa bem com a mente da personagem, que realmente tinha aquela pontinha de ilusão doida de que poderia ficar com o tio Mariano. Em Laços de Amor, a personagem fazia questão de frisar que jamais se casaria para ficar cuidando do tio. Em 3 vezes Ana, o auge das consequências desse amor doentio aconteceu faz pouco, com a Ana Letícia chegando ao assassinato. Ela mata Jennifer, personagem da Laisha Wilkins, que estava prestes a se casar com o Mariano. Pois é, tem amores que além de polêmicos são letais. Mas em muitas novelas, os amores polêmicos têm um viés mais positivo. Quer um exemplo? Em Vencer o Desamor, a novela que passou antes de 3 vezes Ana, o amor surgiu de uma maneira inesperada entre cunhados. A Ariadna, vivida pela Cláudia Álvares, é uma mulher casada que é praticamente abandonada pelo marido Eduardo, que é um belo de um canalha. O irmão do Eduardo é o Álvaro, vivido pelo galã David Cepeda. Ele também é casado, mas num relacionamento que está indo ladeira abaixo por inúmeros motivos. Álvaro fica na pior após um projeto profissional dar muito errado. Ele também descobre que a esposa tem um amante. Enfim, pensa em alguém numa fase ruim. Ah, e ele ainda tinha a questão de que se ele podia ou não ter filhos. É aí que a trama junta a Ariadna e o Álvaro morando na mesma casa. É um amor diferente, até porque tá longe de ser uma paixão à primeira vista, já que a novela mostra que eles se conhecem e têm uma convivência há um bom tempo. Mas a novela vai mostrando que a Ariadna tem que se virar sozinha com um filho autista, morando com a sogra que ela detesta e sem apoio do marido que sumiu no mundo.
Quem é a pessoa que surge como esse ombro amigo no momento em que ela mais precisava? O cunhado Álvaro. Ok, tudo muito lindo na ficção, mas imagina uma situação dessas na vida real. No mínimo, renderiam casos de família. Aliás, na sua família, já teve uma história assim? Já parou para pensar que pano para manga daria? Em Vencer o Desamor, não é inesperado ou até mesmo injustificado que a sogra reprove totalmente esse amor. Afinal de contas, mesmo que o Eduardo tenha abandonado a família, ela não consegue deixar de ver um filho roubando a esposa do outro. A novela vai construindo essa trama de amor muito com calma, porque poderia realmente despertar uma certa rejeição do público. Pensa que, por mais que o Eduardo seja o vilão nessa história, o telespectador poderia facilmente se voltar contra o casal de cunhados apaixonados, mas graças à habilidade dos roteiristas, deu tudo certo. No caso de Vencer o Desamor, foi intenção dos escritores que o público torcesse pelo amor polêmico, mas na novela Império de Mentiras, um casal despertou emoções contraditórias na audiência. Eu tô falando da Majo e do Dario, vividos pela Alejandra Robles Gil e Ivan Arana. Ela é a irmã da protagonista, que é sequestrada logo nos primeiros capítulos. O chefe dos sequestradores é o Dario. A novela mostra que, apesar da vida bandida, ele trata ela bem. Chega a defender ela dos comparsas. Aos poucos, a Majo se apaixona pelo Dario. Tudo isso com um instrumental romântico e uma química muito boa entre os atores. E aí que surge um alerta: como romantizar a relação entre vítima e criminoso? A novela chegou a levantar a questão da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima desenvolve uma ligação sentimental com o seu agressor. Mas ao mesmo tempo em que colocava a questão, estimulava uma torcida pelo casal. Daí temos as noites de amor, as brigas, as tentativas de ficarem juntos. Só que chega uma hora que até o telespectador mais iludido cai na real e começa a perceber que não tem como essa relação terminar bem. É impossível ter torcida para eles. E foi o que aconteceu. Apesar do bandido se revelar de bom coração e um cara traumatizado, ele não deixa de ser um criminoso fora da lei. Em resumo, esse casal não teve um final feliz. E por último eu vou falar de um dos amores mais polêmicos das novelas latinas. E é tão problemático que o texto de uma trama de sucesso virou tóxico e proibido. Eu estou falando da novela Leonela, uma criação da escritora Adélia Fiadio, que é famosa por tramas com doses cavalares de machismo, vide Esmeralda ou Cuidado com o Anjo. Como eu disse, no caso de Leonela, não tem como passar pano. E apesar do mega sucesso que foi a novela, a última versão foi produzida em 1997. Na ocasião, a Televisa cedeu os direitos para uma emissora parceira e até emprestou uma atriz para ser a estrela da novela, Mariana Levy. Mas do que se trata a história? Pasme, veja só, se segure. Leonela é uma jovem rica e que está prestes a se formar em Direito e também vai se casar em breve. O noivo dela arranja confusão com um rapaz humilde chamado Pedro Luiz, que termina agredido e humilhado por esse noivo. Com orgulho ferido, ele resolve se vingar, abusando sexualmente da heroína. Detalhe, Pedro Luiz é o galã da novela. Ele vai preso por matar acidentalmente um cara, enquanto a Leonela fica grávida desse abuso. E na pior, porque é rejeitada pelo noivo e por toda a família como se fosse culpada daquele estupro. Os anos se passam, Pedro Luiz vira advogado e acaba encontrando Leonela nos tribunais. Eles se apaixonam e se casam. Sim, isso mesmo que você ouviu. Na lua de mel, Leonela não consegue se entregar ao marido, porque percebe que ainda está muito traumatizada daquele abuso que aconteceu anos atrás. Para ajudar, a escritora Adélia Fiadio faz com que o Pedro Luiz busque consolo em outras mulheres, enquanto a Leonela precisa procurar um psicólogo para resolver os problemas emocionais dela.
O curioso é que a Leonela busca ajuda psicológica escondida, o que faz o galã suspeitar que ele esteja sendo traído. O protagonista se sente indignado com essa possibilidade, enquanto ele mesmo mantém uma amante. E como nenhum homem da trama é uma pessoa decente, o psicólogo se apaixona pela Leonela e começa a atrapalhar o tratamento para que ela não perdoe o Pedro Luiz. E ela não deveria mesmo. Mas o problema é que a novela vende que a gente deve torcer para que a Leonela e o galã abusador fiquem juntos no final. E adivinha só, eles ficam. Como deu pra ver, a novela é extremamente problemática por vários aspectos. Mas principalmente na primeira versão, foi um gigantesco sucesso. Mas os tempos mudaram, e um amor tão tóxico desses não tem como defender. E no caso dessa história, sinto que mesmo que mexessem muito na sinopse, não daria pra fazer uma versão aceitável para os dias de hoje. A trama ia ficar sem sentido. Como deu pra ver, os amores polêmicos estão por todos os lados. O curioso é que alguns deles são tratados nas tramas como proibidos, mas aceitáveis. Já outros são muito problemáticos e inaceitáveis, mas os produtores e escritores abordam de um jeito que o público chega a torcer por eles. Qual história de amor proibidona é a sua favorita? Qual você passa um pano por causa da química do casal? Desde já, aguardando o seu comentário. Se você gostou desse programa, deixe seu like e até mais!